Oi, tudo bem? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essas são as palavras do profeta Isaías no seu capítulo 6. E o que está acontecendo aqui? O profeta Isaías tem uma visão gloriosa da santidade da presença de Deus, envolto por muitos serafins. Mas quando ele viu aquela santidade, ele se percebeu a si mesmo e se enxergou a si mesmo e viu quanto ele era um pecador e quanto os seus lábios eram impuros diante da santidade de Deus. Então um serafim pegou uma brasa viva, desceu e tocou nos seus lábios. E ali ele foi purificado de todo pecado e de toda iniquidade. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos. Não venha a eles a ver com os seus olhos e ouvir com seus ouvidos. Então, o coração do povo, compatriotas do profeta Isaías, era um coração duro. E eles, como o profeta Isaías, eles eram homens de lábios impuros também. Só que a diferença do profeta Isaías para aqueles homens é que o profeta Isaías se enxergava a si mesmo e o resto da sua sociedade contemporânea não se enxergava a si mesmo. Porque se enxergar a si mesmo é uma grande nobreza, porque é muito difícil alguém se enxergar a si mesmo. O apóstolo Paulo disse que se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se enxergar a si mesmo é uma coisa atípica de poucos homens. Poucos homens têm a nobreza e têm a grandeza de se enxergar a si mesmo, de se tocar, de olhar para dentro de si e de cair em si. Se enxergar a si mesmo é cair em si, é olhar para dentro de si. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola, diz que 2 homens subiram no templo para orar. E um dos homens não se enxergava a si mesmo. Ele orava assim: Senhor, graças te dou, porque eu dou o meu dízimo de tudo que eu tenho. E jejuo 2 vezes na semana. Não sou como este pecador. E Jesus fala que o outro homem, o publicano que se enxergava a si mesmo, ele se enxergou a si mesmo de tal maneira que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque grande eram os seus pecados. E só conseguia bater no peito e falar assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um grande pecador. E Jesus conta que este que se enxergou a si mesmo desceu do templo perdoado e justificado. Mas o que não se enxergava a si mesmo não foi perdoado e nem justificado por Deus. Quem enxerga a si mesmo se aproxima de Deus. O profeta Isaías só enxergou a Deus porque ele se enxergava a si mesmo. O primeiro passo para uma conversão genuína é a gente se enxergar a si mesmo e ver as nossas próprias limitações, as nossas próprias imperfeições, aonde nós estamos e aonde nós precisamos chegar. O filho pródigo, ele caiu em si, se enxergou a si mesmo e viu quanto ele tinha pecado contra os céus e contra o seu próprio pai. Então, o que vai fazer a diferença no mundo, no nosso planeta, na nossa sociedade e na nossa jornada nessa terra é se a gente se enxerga ou não se enxerga. A palavra de Deus diz que a mulher tola, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Mas se a mulher tola se enxergar, ela vai perceber que ela está destruindo a sua família com as suas próprias mãos. Se um pai se enxergar, ele vai perceber se ele está fazendo bem ou mal para a sua família. Se ele foi um bom pai ou um mau pai para a sua família, para os seus filhos. Se o marido se enxergar, ele vai perceber se ele está sendo um bom esposo ou um mau esposo. Então, nós olhando para si mesmo e nos enxergamos,
nós nos desembabacamos da vida. Como o Senhor Jesus disse, que antes da gente olhar o cisco que tem do nosso irmão, a gente tem que olhar a trave que tem no nosso olho, no nosso rosto. Então, se enxergar a si mesmo, ele nos desembabaca da vida. Ele faz a gente perceber como eu tenho sido um mau pai, como eu tenho sido uma má mãe, como eu tenho sido um péssimo filho, como eu tenho sido um péssimo esposo ou uma péssima esposa. Quando a gente enxerga a si mesmo, a gente percebe como meus lábios são impuros, como eu tenho sido um tremendo idiota, como eu tenho sido arrogante, como eu tenho feito acepções de pessoas, como eu sou um preconceituoso. E aí sim começa a genuína conversão. E assim vem o Senhor e toca nos nossos lábios com as suas brasas vivas e nos purifica de todo pecado. Essa é a verdadeira sabedoria, se enxergar a si mesmo. É o que vai nos fazer a diferença do resto da sociedade. Todo pecado, toda injustiça que existe na terra, antes começa por pessoas que não sabem o seu lugar, pessoas que não se tocam, não se colocam no seu lugar, não sabem o quanto estão fazendo mal para o resto da sociedade. Então, se enxergar a si mesmo é nobreza, é sabedoria e é caminhar para a salvação de Deus. É essa palavra que eu quero deixar para você refletir hoje. A gente precisa olhar para dentro de si e se enxergar e ver aonde nós estamos, aonde nós precisamos chegar. Aí sim Deus começa a nos usar. Aí sim as coisas começam a mudar na nossa vida. Enxergar além, acima do que os outros enxergam. Enxergar por cima da floresta. Tem pessoas que enxergam a floresta, mas tem pessoas que sobem e vê a floresta pelo alto, tem uma visão aérea da floresta inteira. Quem enxerga a si mesmo tem o privilégio de enxergar por cima da sociedade, ter uma visão mais ampla, ter uma visão completa. E quem não enxerga a si mesmo fica só limitado, só enxerga os defeitos dos outros, só enxerga as falhas dos outros, só enxerga as limitações dos outros. Mas aquele que enxerga a si mesmo, que tem essa nobreza, ele tem o privilégio de ter uma visão gloriosa de Deus. Tem o privilégio de ser purificado por Deus. E tem um privilégio de olhar a floresta não lá embaixo na floresta, mas olhar e enxergar a floresta inteira. Esse sim é bem-aventurado. Esse sim enxerga além das outras coisas. Amém? Deus continue te abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.